Esses dias eu recebi uma pergunta, na verdade não era uma pergunta, era quase um tom de acusação, onde a pessoa dizia: foi a igreja que trouxe o carnaval para o Brasil, agora aguente as consequências. Como se a igreja houvesse criado o carnaval. E é interessante como muitas pessoas têm esta opinião. Talvez seja a sua também. Você acha que a igreja criou o carnaval, que o carnaval é uma festa inventada pelos cristãos para anteceder a quaresma, anteceder a quarta-feira de cinzas, onde não se come carne? Então, se essa é a sua dúvida, me acompanhe até o fim. Na verdade, embora alguns autores falem que a origem desta palavra carnaval vem de festa da carne, que seria uma despedida da carne, ou seja, do consumo de carne antes da quaresma, porque na tradição mais antiga da igreja, não hoje em dia, mas mais antigamente, os cristãos passavam os 40 dias da quaresma em abstinência de carne. Então o carnaval seria esta festa que as pessoas iam comer, festejar, comemorando, né, assim, fazendo o último churrasco antes do grande tempo, né, de penitência, de abstinência de carne. Mas, na verdade, isso não é assim, não é desta forma. Se a gente fizer uma pesquisa mais profunda, nós vamos ver que esta festa, né, uma festa pagã, uma festa profana, uma festa que se celebra com orgias e com todo tipo de profanações, ela existia antes do cristianismo. Na verdade, 6 séculos antes do cristianismo, existia uma festa em honra ao deus Baco ou Dionísio. Para quem conhece um pouquinho de mitologia grega, esses deuses, ou este deus, né, o deus Baco ou Dionísio, é o deus do vinho, né, ou seja, remete à embriaguez. Então havia nessa festa uma procissão, um desfile com um carro em forma de nave, né, em forma de barco. Currus navalis, né, em latim. Então significa esse carro em forma de nave. Então havia essa procissão e as pessoas iam celebrando o deus do vinho, né, Dionísio, Baco, enfim, e fazendo teatros, fazendo performances, né, essa palavra bem na moda hoje em dia, em homenagem a esses deuses. Havia também o sentido de purificação, porque estava acabando o inverno, né, lá no hemisfério norte é inverno, para nós aqui é verão, e ia começar a primavera, para nós vai começar o outono. E as pessoas queriam pedir perdão aos deuses, porque na primavera haveriam as colheitas, então eles queriam uma colheita abundante. Então era um rito de purificação para que eles pudessem pedir a graça das colheitas abundantes, né, da fartura da terra, que viria na primavera. Então é um fato que o carnaval existia antes do cristianismo, já no século VI. A gente pode ter aqui uma informação muito interessante, vou deixar aqui o link para vocês pesquisarem melhor. As mais antigas notícias do que hoje chamamos carnaval datam, como se crê, do século VI a.C., na Grécia. Então há pinturas gregas em vasos com figuras mascaradas, desfilando em procissão ao som de músicas, em honra ao deus Dionísio, com fantasias e alegorias certamente anteriores à era cristã, então no século VI. Então, com a cristianização destes povos pagãos, é claro que o evangelho vai dar um outro valor nas culturas, que é o valor da castidade, que é o valor da família, que é o valor da pureza, assim como o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Então a igreja foi sempre tentando barrar a onda de pecado, né, a onda de manifestação pecaminosa que poderia acontecer nessas festas culturais, vamos dizer assim. E pode haver sim uma festa cultural que não seja pecado? Sim. Inclusive aqui no Brasil nós temos, por exemplo, as festas juninas. As festas juninas, as quadrilhas, né, as dancinhas de criança. Então são coisas tão inocentes, tão puras. Pode haver uma festa cultural cristianizada que não haja pecado. Mas infelizmente isso não aconteceu com o carnaval. E a gente vai ver que com o passar dos séculos, essa
onda de pecado, essa onda de concupiscência que está dentro do homem vai aflorar fortemente nesses dias de festejo. E os santos nos testemunham fortemente, sejam o testemunho deles, né, o que eles pensam, mas também a própria revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, algumas revelações particulares de Jesus sobre esta festa. E eu vou ler aqui um pouco para vocês. Santa Faustina escreveu em 1937: nestes 2 últimos dias de carnaval, conheci um grande acúmulo de castigos e pecados. O Senhor deu-me a conhecer num instante os pecados do mundo inteiro cometidos nestes dias. Desfaleci de terror e, apesar de conhecer toda a profundeza da misericórdia divina, estamos falando aqui de Santa Faustina, admirei-me que Deus permita que a humanidade exista. E o Senhor deu-me a conhecer quem sustenta a existência desta humanidade. São as almas escolhidas. Isso em 1937. Mas vamos um pouquinho anterior a essa data, né, no século XVII, em 1690, escrevia Santa Margarida Maria de Alacoque. Certa vez, em tempo de carnaval, Jesus se me apresentou após a Santa Comunhão na figura de um et homo. Et homo é aquela figura de Jesus flagelado, que está lá em João 19:5. Carregando a sua cruz, todo coberto de chagas e contusões. E brotando de todo o seu corpo, o seu sangue adorável. Com uma voz dolorosamente triste, dizia: não haverá ninguém que tenha piedade de mim e queira compadecer-se e tomar parte em minha dor, vendo o lastimoso estado em que me põem os pecadores, sobretudo neste tempo de carnaval? Revelação de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque em mais ou menos no ano 1690. Durante os 3 dias de carnaval, que queria fazer-me em pedaços para reparar os ultrajes que fazem sofrer os pecadores à sua divina majestade. E enquanto me era possível, os passava jejuando a pão e água, dando aos pobres o que recebia para meu alimento. Santa Margarida Maria. Santa Gertrudes, então vamos voltar, mas ainda aqui no tempo. Em 1302, escrevia o seguinte: durante os 3 dias de carnaval, Jesus procura descanso e consolo no coração de Gertrudes, pedindo-lhe preces, silêncio e penitência pela conversão dos mundanos. Também durante o carnaval, em outro ano, Jesus lhe diz: se desejas aliviar minha dor, deves suportar uma dor e colocar-te à minha esquerda. Meu coração, como figura visível do meu amor pelos homens, agora dou minha face como figura visível da minha dor pelos pecados da humanidade. Quero a comunhão reparadora na terça-feira de carnaval. Santa Maria Cecília recebe uma revelação de Jesus em 1929. O mundo ofende-me no carnaval. Os religiosos esqueceram-me. 1929. Sua piedade é superficial, seu amor sem profundeza. Sou tão sensível a um amor desinteressado. Procuro amor, sou tratado como um ser ausente. Deixa-me dar-te todo o meu amor. Tenho necessidade de dar-me todo inteiro. Irmã Benigna Consolata Ferreiro, em 1915. Irmã Benigna vê o coração de Jesus dilacerado e arrastado pela rua numa matilha de cães raivosos. Então, uma visão que ela tem no dia de carnaval. Então vejam, se todos esses santos que falaram as dores do coração de Jesus e a ofensa profunda ao coração de Jesus décadas, séculos atrás, quão mais profundo não deve ser a dor, a ofensa ao coração de Jesus nos nossos tempos, em que agora não mais disfarçadamente, mas publicamente se fazem blasfêmias contra Nosso Senhor, contra os santos, contra Nossa Senhora. Isso muitas vezes com a aprovação, nem que seja com o silêncio, né, dos religiosos. Quantas pessoas caem no pecado mortal indo a estes bailes
assistindo a essas programações, até mesmo pela televisão, aprovando aquela promiscuidade, aquela nudez? Como pode ser alguém achar que pode ir para o céu, pode ver a Virgem Maria, pode ver os santos, pode ver os anjos, esses olhos que veem estas pessoas nuas e essas blasfêmias? Nós não podemos nos calar, nós não podemos achar que é normal isso que estão fazendo. Nós não podemos deixar de trabalhar pela salvação das almas. Que nosso Senhor nos ajude. E eu convido você, meu irmão, minha irmã que me assiste. Não vamos nos calar, não vamos nos conformar com o pecado. O demônio está visivelmente manifestando as suas garras, visivelmente atacando nosso Senhor. E você, o que vai fazer? Ser complacente com tudo isso, aceitar como algo normal ou seguir o caminho dos santos? Eu escolho o caminho dos santos. Então Deus te abençoe, a você e a toda a sua família. Que Nossa Senhora, que nosso Senhor Jesus Cristo, nossos anjos da guarda, nos protejam de todo o mal, nos livrem do pecado mortal e nos levem para uma santa quaresma. Então preste atenção, porque amanhã eu vou fazer um vídeo especial falando sobre a quaresma, falando sobre o jejum e a abstinência da quarta-feira de cinzas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.